A mala de couro marrom pesava 11 quilos naquela tarde. Eu sabia o peso porque tinha tentado levantar 2 vezes, e nas 2 vezes não consegui. Tive que sentar de novo na beira da estrada de terra, numa estrada de terra no interior do Mato Grosso do Sul, e esperar que a tontura passasse. 7 meses de gravidez, 34 anos, e completamente sozinha, numa estrada que o Google Maps prometia ter movimento, mas que naquela quarta-feira de março tinha me mostrado nenhum carro em mais de 40 minutos. O sol de março no Mato Grosso do Sul não tem misericórdia com ninguém. Ele bate de lado, bate de cima, reflete na terra vermelha seca e volta para cima de novo. Eu bebi a água da garrafinha que tinha comprado no posto antes de descer no ponto errado, controlando cada gole, calculando quanto restava. A barriga pesava diferente quando eu sentava no chão. Mais real, mais presente. Como se a Lúcia, que ainda não tinha nome então, estivesse me lembrando que eu não podia ficar parada muito tempo. O Fabrício tinha ido embora numa segunda-feira de manhã. Deixou o bilhete na mesa da cozinha do nosso apartamento, numa cidade do Mato Grosso do Sul. 5 linhas escritas à mão, com aquela letra que eu tinha aprendido a reconhecer em 4 anos de convivência. Disse que não estava pronto, que sempre fomos incompatíveis, que a gravidez tinha sido um erro dos dois e que eu merecia alguém melhor. Essa última parte era a mais covarde de todas. Essa de dizer que você merece melhor, enquanto é justamente você quem está me abandonando, com 28 semanas de gestação, numa segunda-feira comum, com bilhete de 5 linhas. Fiquei 2 dias no apartamento esperando acordar de algum pesadelo. No 3º dia, paguei a conta de luz que estava no meu nome, devolvi a chave para a zeladora, peguei a mala e saí. Não tinha plano. Tinha R$ 1.840 na conta poupança. Uma criança de 7 meses que ainda não tinha nome. E a certeza absoluta de que continuar naquele apartamento esperando que ele voltasse era coisa que eu não conseguia mais fazer. Peguei o primeiro ônibus que saía da rodoviária do Mato Grosso do Sul. Era para uma cidade no interior. Nunca tinha ido antes. Só sabia que era longe, que era diferente, que ninguém me conhecia lá, e que qualquer lugar diferente daquele apartamento vazio era melhor do que ficar onde estava. Desci no posto de gasolina errado, confundi com outra parada, e fiquei, sentada na beira daquela estrada, com 11 quilos de mala, barriga de 7 meses e o sol batendo sem nenhuma misericórdia. Quando a caminhonete parou, eu não ouvi chegar. Ouvi a voz primeiro. Você está bem? Levantei os olhos. Homem de uns 44 anos. Camisa jeans azul desbotada, com a manga dobrada até o cotovelo. Calça de trabalho surrada nos joelhos. Bota com lama seca nas solas. Cabelo escuro, um pouco bagunçado. Barba de 3 dias. Me olhando com uma expressão que eu não soube nomear naquele momento. Não era pena. Era preocupação honesta. E existe diferença que dá para sentir quando você está no fundo. Tô bem, menti. Ele olhou para a barriga, olhou para a mala, olhou para a estrada vazia dos 2 lados, até onde a vista alcançava. Onde você vai? Uma cidade no interior. Você está a 34 quilômetros de uma cidade no interior, numa estrada cujo ônibus já passou faz 2 horas. Não tinha resposta para isso. Entra, vou te levar. Entrei. Não porque fosse corajosa, nem porque tivesse avaliado o risco com clareza. Entrei porque a tontura estava voltando, a garrafinha de água estava quase vazia, e ficar ali até escurecer, sem sinal de celular, não era opção que eu tinha. Esse foi o meu primeiro encontro com o Hélio, dono da fazenda da família, 340 hectares no interior do Mato Grosso do Sul. E embora eu não soubesse ainda, o homem que ia mudar completamente tudo que eu acreditava ser possível para mim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa um comentário de onde você está ouvindo essa história. Eu leio cada um. Meu nome é Renata. Cresci numa cidade do Mato Grosso do Sul, filha de funcionário de banco e professora de escola pública. Casa de 2 andares num bairro da cidade, quintal com limoeiro, vida previsível.
do tipo que a gente só percebe o quanto era boa quando perde o rumo. Fiz direito numa universidade federal. Passei em concurso público de analista jurídica num tribunal estadual aos 28 anos. Salário de R$ 4.200. Plano de saúde, estabilidade. Tudo que minha mãe passou a vida inteira me dizendo que era o objetivo. Conheci o Fabrício num bar do centro do Mato Grosso do Sul, numa quinta-feira de outubro de 2019. Consultor de tecnologia da informação. Inteligente, engraçado, do tipo que sabe exatamente o que dizer em cada situação, que preenche silêncio com a coisa certa, na hora certa. Nos 2 primeiros anos juntos, achei que isso era sinal de pessoa boa. Nos 2 últimos, entendi que era habilidade. E habilidade é uma coisa bem diferente de caráter. Não vou dizer que fui enganada, porque não fui. Vi os sinais. Quando ele evitava qualquer plano de longo prazo. Quando mudava de assunto, cada vez que eu falava em futuro. Quando o afeto vinha em onda, intenso por 2 semanas e distante pelos 10 dias seguintes. Via tudo isso e escolhia acreditar na versão que eu queria que fosse verdade. Essa parte da história é mais minha do que dele. A gravidez aconteceu com 31 meses de relacionamento. Não foi planejada, mas também não foi acidente puro. Foi daquele tipo que acontece quando 2 adultos sabem o risco e escolhem não agir sobre ele, cada um com uma razão diferente. Eu queria ver o que acontecia. Ele provavelmente achava que não ia acontecer com a gente. Quando contei para ele, ele ficou quieto 3 dias. Depois disse que ia ficar, que me amava, que ia ser pai. Por 1 mês inteiro foi presente. Foi comigo em todas as consultas. Ficava pesquisando carrinho e berço no celular na hora do jantar. 2º mês, chegava mais tarde e saía mais cedo. 4º mês, dormia virado para a parede, com o celular sempre emborcado na mesinha. 6º mês, respostas de uma palavra, olhar que passava por mim como se eu fosse transparente. Eu sabia o que estava vindo. Sabia havia meses, mas tem diferença entre saber que vai chover e sentir a chuva no rosto. Quando acordei naquela segunda-feira com o apartamento em silêncio e o bilhete de 5 linhas na mesa da cozinha, o que senti não foi surpresa. Foi o peso de tudo que eu já sabia, que doeu de qualquer jeito, como se eu não soubesse de nada. No 2º dia, liguei para minha mãe. Ela atendeu e eu não disse nada por quase 1 minuto. Ela também não disse nada, ficou na linha esperando. Quando eu finalmente falei que o Fabrício tinha ido embora, ela ficou quieta um tempo e disse apenas isso: "Você vai ficar bem." Não perguntou detalhes. Não disse que sabia que ia acontecer, mesmo que provavelmente soubesse. Não me deu lista de o que fazer. Só disse que eu ia ficar bem. Desliguei e pensei que era o tipo de mãe que eu queria ser para a pessoa que estava crescendo dentro de mim. No 3º dia me levantei. Não porque tinha plano, porque ficar estava me tornando menor do que eu podia ser. E eu tinha uma pessoa de 7 meses, precisando que eu fosse maior do que o meu próprio medo. Limpei o apartamento inteiro, coloquei na mala tudo que era meu, separei as coisas do Fabrício em caixas e deixei no depósito do condomínio com bilhete avisando onde estavam. Joguei fora o bilhete dele, não de raiva, porque 5 linhas de covardia não mereciam ser guardadas. Peguei o ônibus, desci no ponto errado e acabei naquela estrada. Na caminhonete, o Hélio não perguntou muito. Ofereceu água, tinha garrafa no banco do passageiro, cream cracker no porta-luvas. Perguntou se era a primeira vez em uma cidade no interior, se tinha hotel reservado, se tinha alguém esperando. Não. Ficou 1 segundo quieto. Depois foi em direção à fazenda, em vez de ao centro da cidade. Disse que tinha quarto de hóspedes vazio havia meses, que eu podia ficar enquanto decidia o que fazer. Você não me conhece, falei. Você também não me conhece. Isso deveria me preocupar mais do que está me preocupando. Deveria, ele concordou sem sorrir. Mas eu não acho que vai. A fazenda da família era menor do que eu imaginei. Para alguém que andava de caminhonete nova, 340 hectares, criação de gado Nelore, pastagem bem cuidada, turismo rural que ele estava desenvolvendo devagar,
Casa sede de 3 quartos, com varanda que dava para o pasto. Cozinha com fogão a lenha que cheirava a café mesmo quando não estava passando. Sala com estante de livros que ninguém tinha arrumado direito havia algum tempo. O quarto de hóspedes tinha janela que abria para o campo. Cama de casal com colcha de crochê branca. Abajur amarelo de cerâmica. Banheiro privativo com chuveiro que esquentava de verdade. Deitei sem tirar o sapato. Dormi 12 horas seguidas, sem acordar uma vez. A primeira noite inteira que eu tinha dormido em semanas. De manhã tinha café na mesa. Pão de queijo esquentado no forno. Manteiga feita na fazenda. Suco de laranja espremido. O Hélio estava sentado, lendo contrato de gado impresso em folha amassada. Levantou o olhar quando eu entrei. Dormiu bem? Sim, obrigada. Tem mais café, come. Comi em silêncio. Ele leu o contrato. A fazenda fazia o barulho dela ao redor. Galo cantando, vaca mugindo longe, trator passando devagar, passarinho no beiral do telhado. Nenhuma pergunta, nenhuma cobrança, nenhum olhar avaliativo, esperando que eu me explicasse. Fiquei 3 dias assim. Descansava, comia, caminhava devagar pelo entorno da sede quando o calor do Mato Grosso do Sul deixava. Que era pouco, mas deixava. O Hélio aparecia nas refeições, trabalhava o dia todo com os peões e desaparecia à noite sem criar situação nenhuma. O silêncio da fazenda era diferente do silêncio do apartamento. No apartamento, o silêncio tinha peso de ausência, de pessoa que deveria estar lá e não estava. Na fazenda, o silêncio era cheio. Abelha no mato, vento no capim, telha rangendo com o calor do meio-dia, boi mugindo no fim da tarde. Era silêncio que não pedia nada de você. Passava as tardes na varanda da sede, olhando o pasto se estender até onde a vista alcançava. A Lúcia, que ainda não tinha nome então, se mexia dentro de mim nessas tardes. Pontapés certeiros contra o lado esquerdo, que eu já tinha aprendido a reconhecer como hábito dela. Eu respondia, colocando a mão ali. No 4º dia, perguntei se podia ajudar com alguma coisa. Ele olhou para a barriga de 7 meses. Com o que você acha que dá para ajudar? Organizar, registrar, qualquer coisa administrativa. Sou analista jurídica, sei lidar com papel e contrato. Ele pensou um segundo. O B tem uma caixa com nota fiscal desde março sem catalogar. 3 contratos de arrendamento precisando de revisão. E declaração de imposto rural do ITR atrasada. Me passa tudo. Trabalhei 3 semanas naquilo. Organizei as notas por fornecedor e data. Montei planilha de controle. Revisei os 3 contratos com anotações das cláusulas problemáticas e entreguei a declaração de imposto corrigida. O Hélio olhou tudo em silêncio. Depois disse que estava mais organizado do que qualquer coisa que ele tinha tentado fazer sozinho nos últimos 2 anos. Nesse período fui aprendendo quem ele era. Aprendi que era viúvo desde 2019. Esposa chamada Clarice, professora de biologia em uma cidade no interior. Pneumonia que complicou num hospital do Mato Grosso do Sul. 39 anos quando morreu, sem filhos. O Hélio tinha 41 então. Passou os 2 anos seguintes trabalhando de forma obsessiva. Abriu a fazenda para o turismo rural, em parte como estratégia, em parte como jeito de ter gente por perto, sem precisar se explicar para ninguém. Aprendi que acordava às 4h30 toda manhã. Tomava café sozinho no escuro, antes de qualquer outro barulho na casa, e ia ver o gado antes do sol nascer. Que almoçava todos os dias com seu Onofre, peão de 68 anos, que trabalhava na fazenda desde o tempo do pai do Hélio, que jantava sozinho, com o livro aberto, e ia dormir às 21h em ponto. Aprendi que toda quinta-feira à noite ligava para a irmã em outro estado. Conversa de exatos 20 minutos, mesmo horário, mesma duração, como se fosse compromisso formal marcado em agenda. Que comprava um livro todo mês numa livraria do Mato Grosso do Sul, que mandava pelos correios. Nunca e-book, sempre papel. Que na sexta-feira depois do jantar, colocava música instrumental no Bluetooth da cozinha, MPB antiga, e ficava ali até às 10 da noite. Uma dessas sextas-feiras, ele me convidou para ficar na varanda, em vez de ir direto para o quarto.
Não precisa ir, disse. Simples assim. Fiquei. Nos sentamos na varanda com o campo escuro na frente. Ele com café, eu com suco. A música chegando suave pela janela aberta. Não conversamos muito, mas foi a primeira vez em muito tempo que eu fiquei num lugar sem sentir que precisava fazer algo para justificar minha presença. Aprendi que quando estava preocupado, coçava a barba do lado direito sem perceber. Que quando estava satisfeito com algo, não sorria com a boca, sorria com os olhos, um apertar ligeiro que durava menos de 1 segundo, que tinha paciência infinita com o animal e paciência zero com burocracia mal feita. E aprendi que olhava para mim às vezes de um jeito que eu não sabia o que fazer, um olhar que não queria nada específico, apenas via. Na 3ª semana veio a primeira crise. Eu estava catalogando notas no escritório quando senti a contração. Sabia que era Braxton Hicks, aquelas contrações falsas do 3º trimestre que o corpo usa para treinar. Mas a dor foi mais forte do que as anteriores, e eu congelei ali, mão no computador, respirando raso, esperando passar. O Hélio apareceu na porta e viu a minha expressão. Não perguntou o que era. Pegou as chaves da caminhonete e disse apenas, "Vamos." Dirigiu até o hospital de uma cidade no interior, acima do limite de velocidade. O médico examinou, confirmou que era Braxton Hicks, disse que o bebê estava bem, que eu precisava de mais descanso e menos estresse. Olhou para o Hélio como se fosse o marido e disse que o senhor levasse ela para casa e garantisse que ela descansasse. O Hélio acenou como se fosse o marido. No carro de volta, nenhum dos dois falou sobre isso. Mas algo mudou naquela tarde. A ficção coletiva de que eu estava de passagem tinha rachado, e os dois sabíamos. Naquela noite, depois do jantar, ele bateu na porta do meu quarto. Trouxe chá de camomila numa caneca de cerâmica azul. O médico disse que ajuda a dormir melhor no final da gravidez. Peguei a caneca. Ele ficou parado na soleira. "Renata, você pode ficar aqui quanto tempo precisar. Não estou pedindo nada em troca disso. Não tem prazo, não tem condição. Pode ficar." Olhei para ele, a luz fraca do corredor atrás dele. A fazenda fazendo o barulho dela lá fora. Sapo, grilo, vento passando devagar no pasto. "Por que você está fazendo isso?" Ele ficou quieto 1 segundo, como se a pergunta merecesse resposta certa, não rápida. Porque quando a Clarice estava internada, tinha uma enfermeira que ficava além do horário dela, sem cobrar, sem pedir reconhecimento. Simplesmente ficava. Quando eu perguntei por quê, ela disse que alguém tinha feito aquilo por ela uma vez. Não tenho como devolver para essa enfermeira, mas posso pagar para frente. Não disse mais nada. Deixou a caneca e foi embora. Bebi o chá no escuro, ouvindo o interior do Mato Grosso do Sul de noite lá fora. E chorei pela primeira vez desde o bilhete de 5 linhas. Não de tristeza, de vergonha. Vergonha de mim mesma. De não conseguir simplesmente aceitar que alguém estava sendo bom comigo, sem ficar procurando o defeito escondido atrás disso. Fica com a gente porque o melhor dessa história ainda está por vir. E se você está gostando, deixa o like agora. Com 36 semanas de gestação, fui para uma cidade maior ficar mais perto do hospital, onde seria o parto. O Hélio me levou. Ficou 2 dias esperando eu me instalar no apartamento da minha mãe, que cedeu o quarto de hóspedes dela. Na calçada, na hora de ir embora, ele ficou parado com a chave da caminhonete na mão. "Quando o bebê nascer, me avisa." "E por quê?" Porque eu quero saber." A Lúcia nasceu numa quinta-feira de maio, às 3h42 da madrugada. 3,1 quilos. Cabelo escuro igual ao meu. Grito forte que encheu a sala de parto e fez a médica rir de surpresa. Mandei mensagem pro Hélio às 4h15 da manhã. Foto dela embrulhada na manta azul do hospital, olhos fechados, punhinho cerrado encostado na bochecha. Ele respondeu em 3 minutos. Devia estar acordado para ver o gado. "Ela é linda. Você está bem?" Estou. Dumi. Que bom." Uma pausa de 1 minuto. "Quando você voltar para uma cidade no interior, tem um berço montado no quarto de hóspedes. Seu Onofre me ajudou a montar ontem."
Fiquei olhando para a tela do celular por um longo tempo, enquanto a Lúcia dormia no meu colo, debaixo da luz fraca do quarto do hospital. Voltei para a fazenda com 6 semanas de pós-parto. Não foi decisão dramática, foi a única coisa que fazia sentido. O berço estava lá, de madeira clara, novo, com móvel de pássaros coloridos que ele tinha comprado pela internet. Ao lado, uma cômoda branca com os primeiros 3 meses de fralda, organizada por tamanho. Os meses que vieram foram os mais confusos e os mais honestos da minha vida. Confusos porque o que estava crescendo entre mim e o Hélio não tinha nome que eu soubesse usar com confiança. Não era só gratidão. Já tinha passado disso havia tempo. Não era só atração, embora existisse. Era algo mais parecido com reconhecimento. Como quando você chega num lugar que nunca esteve e tem a sensação de que o lugar te conhece de volta. Honestos, porque a Lúcia, com aqueles olhos que bebê novo tem e que não sabem mentir ainda, me forçava a parar de mentir para mim mesma. Assistia o Hélio com ela nas manhãs de sábado. Ele chegava na cozinha quando eu estava amamentando, sem cerimônia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Servia o café dele. Perguntava se eu precisava de algo. Sentava na outra cadeira com o jornal no celular. A Lúcia parava de mamar e ficava olhando para ele com aquela atenção estranha que bebê novo tem para rosto desconhecido, como se estivesse arquivando cada detalhe. Ele notava quando ela olhava, devolvia o olhar com seriedade completa, como se ela fosse pessoa grande fazendo pergunta importante. Seu Onofre apareceu uma manhã com um chocalho de madeira que tinha feito no galpão. Disse que tinha sobrado madeira de cerca e que bebê precisava de brinquedo. Ficou vermelho quando eu agradeci e foi embora rápido. Esses foram os dias que me ensinaram o que eu não tinha aprendido em 4 anos com o Fabrício, que amor de verdade não anuncia. Ele simplesmente faz. Com 6 meses, a Lúcia começou a comer comida sólida, papinha de fruta, de legume, tudo que o pediatra recomendou. O Hélio aparecia nesses momentos com interesse genuíno, perguntava o que ela tinha gostado, o que tinha feito careta. Uma tarde, ele pediu para dar a papinha para ela. Sentou na frente da cadeirinha, pegou a colher com aquela mão grande de fazendeiro, fez o avião, sem vergonha nenhuma, como se tivesse feito aquilo a vida inteira. A Lúcia abriu a boca e riu ao mesmo tempo, mandando metade da papinha de abóbora de volta para fora. Ele ficou com a camisa alaranjada, olhou para a camisa, olhou para ela e riu. Um riso de verdade, de barriga, o tipo que eu não tinha ouvido naquele tom ainda. Fiz questão de guardar esse momento dentro de mim. Seu Onofre foi o primeiro a nos tratar como casal, sem que ninguém tivesse dito nada. Começou de forma natural, sem aviso. Passava pela cozinha de manhã e dizia bom dia para os dois. Mesmo quando o Hélio ainda não tinha chegado, perguntava, e a família? Quando eu encontrava ele no terreiro, como se família tivesse endereço certo, e todos soubéssemos qual era. Nunca falamos sobre isso, nenhum dos 3, mas o velho sabia, e a forma dele de aprovar era essa, tratar como fato o que ainda estava sendo construído. O que eu estava fazendo enquanto tudo isso acontecia, sabotando. Toda vez que o Hélio se aproximava um pouco mais, eu encontrava motivo para recuar. Toda vez que a conversa ficava mais longa depois do jantar, eu me levantava com alguma desculpa. Toda vez que ele olhava daquele jeito, eu olhava para o outro lado. Não era frieza calculada, era proteção automática. O Fabrício tinha me ensinado, sem querer ensinar, que quando as pessoas ficam perto, é quando elas vão embora. O meu corpo tinha guardado essa lição como fato imutável do mundo, e não queria mais pagar o preço de desaprender. Teve uma noite que foi mais pesada do que as outras. A Lúcia tinha passado o dia chorosa, devia ser cólica. Eu tinha ficado com ela no colo das 8 da manhã até as 10 da noite, sem conseguir fazer ela ficar bem por mais de 15 minutos seguidos. Quando ela finalmente dormiu, fui até a cozinha buscar água e me peguei encostada na pia chorando, sem saber bem o porquê. O Hélio estava acordado no corredor, não tinha ido dormir ainda.
Não disse nada. Entrou na cozinha, pegou o copo, encheu de água e colocou na minha mão. Ficou ali, encostado na pia do lado, sem falar. Ficamos os dois em silêncio por uns 10 minutos. Depois ele disse devagar: "Foi um dia difícil. Está tudo bem." Só isso. Mas foi o suficiente. Às vezes é exatamente isso que alguém precisa ouvir. Foi minha mãe, numa ligação de domingo, que disse o que eu precisava escutar e estava evitando. "Renata, esse homem montou um berço antes de você chegar. O que mais você precisa ver?" Fiquei em silêncio. "Você está com medo que ele vá embora. Mas você já foi embora de você mesma faz tempo. Esse é o problema real." Desliguei porque ela tinha razão. E quando minha mãe tem razão, eu ainda fico com raiva por reflexo antigo. Falei com o Hélio naquela semana. Era uma tarde com o sol descendo atrás das serras de uma cidade no interior. A Lúcia dormindo dentro da casa, com o monitor de bebê no meu bolso. Fui até a cerca de madeira do pasto, onde ele estava encostado depois do trabalho. Levei a mala de couro marrom, sem saber bem porquê. Parei do lado dele. "Preciso te dizer uma coisa." Pode." "Eu estou com medo de você. Não de você em si. De isso, do que está sendo isso entre a gente. Porque aprendi que quando alguém fica perto é quando vai embora. E não sei como confiar que dessa vez é diferente." Ele ficou um tempo quieto, o pasto todo ficando alaranjado com o sol caindo devagar. "Não posso te prometer que nada vai dar errado", disse por fim, com voz calma. "Não sou esse tipo de pessoa que faz promessa que não pode garantir. Mas posso te dizer o que é real agora. Você e a Lúcia são a primeira coisa que faz esse lugar parecer casa de novo desde 2019. E eu não estou disposto a abrir mão disso só porque é complicado." Colocou a mão na minha barriga. Não na barriga de grávida que eu não tinha mais, na que ficou depois, diferente, marcada. "Vai ser lento", eu disse. "Estou acostumado com lento. Posso recuar outras vezes ainda." "Eu fico." A mala de couro marrom estava no chão do meu lado, colocada ali sem razão prática nenhuma. Percebi então por que eu tinha levado ela até ali. Era o meu jeito de dizer, sem palavras: "Olha, eu estava pronta para ir embora se precisasse. E escolhi ficar de qualquer jeito." O Hélio olhou para a mala. Depois para mim. "Você não vai precisar dela para ir embora daqui", disse. Sim, eu sei, mas pode ficar com ela do mesmo jeito." Ficamos na cerca até o sol acabar de sumir completamente. A Lúcia dormindo dentro, o pasto ficando laranja, depois roxo, depois escuro, nenhum dos dois com pressa de ir embora. Nas semanas seguintes, as coisas mudaram, não de forma dramática, devagar, como ele tinha dito que seria. Começamos a jantar juntos todos os dias. Ele passou a contar coisas da fazenda, problemas de pastagem, decisão sobre novo lote de gado, plano para a temporada de turismo rural. Eu ouvia, opiniava quando tinha algo útil a dizer, ficava quieta quando não tinha. Aprendi que conversa boa não precisa ser contínua para ser real. Hoje a Lúcia tem 1 ano e 5 meses. Dá os primeiros passos no mesmo terreiro de terra onde eu descarreguei a mala de couro pela primeira vez. Os passos dela são tortos ainda, cheios de equilíbrio improvisado, braços abertos dos 2 lados como se estivesse surfando. Ela cai, olha para o chão surpresa, como se não esperasse que o chão estivesse ali. Se levanta, tenta de novo. Assisto isso da varanda toda a tarde. O Hélio, às vezes, assiste do lado de fora, encostado na cerca baixa do terreiro, sem que ela perceba, só olhando, com aquela expressão que eu aprendi a reconhecer nele, o apertar dos olhos, a satisfação quieta que não precisa ser dita em voz alta para ser real. Seu Onofre virou avô adotivo que ninguém pediu formalmente, e todo mundo precisava muito. Aparece com um pedaço de goiaba da pé que tem atrás do galpão. Faz barulho de bicho com a boca, que faz a Lúcia rir sem parar. Inventou um apelido para ela, Luzinha, que pegou sem pedir permissão de ninguém. Eu e o Hélio estamos juntos, sem pressa de nomear além disso. Não tem data marcada, não tem pressa de papel, tem presença. Tem escolha feita todo dia, que é a única forma de compromisso que faz sentido real.
A mala de couro marrom ficou encostada na parede do quarto da Lúcia. Não preciso mais carregar ela comigo. O Fabrício mandou mensagem uma vez, 6 meses depois da Lúcia nascer. Perguntou como eu estava. Respondi que bem. Disse que era corajosa. Não respondi mais. Pensei nele alguns dias depois disso. Não com amargura. Já tinha passado disso. Pensei em como ele nunca foi um homem mau. Era um homem que não sabia o que queria e teve medo de admitir isso para mim e para ele mesmo. Um homem que escolheu o caminho mais curto quando ficou difícil. Não é o pior tipo de pessoa. É um tipo bem comum. O que ele fez doeu tanto não porque foi monstruoso. Doeu porque foi comum. Porque eu sabia, em algum lugar que eu não queria escutar, que podia acontecer. Demorei para entender que guardar raiva dele era uma forma de continuar presa no que tinha acabado. Quando larguei a raiva de verdade, foi como tirar um peso que eu nem percebia que estava carregando o tempo todo. Liguei para minha mãe naquele dia. Contei que tinha largado a raiva. Ela ficou quieta um segundo e disse: "Agora você pode ir para frente de verdade." Ela tinha razão. Minha mãe quase sempre tem razão. E eu ainda demoro um tempo para admitir isso quando acontece. A Lúcia nunca vai conhecer o pai biológico dela, a não ser que queira quando for adulta e buscar por conta própria. Essa será a escolha dela, não minha. O que eu posso fazer é criar uma filha que sabe que é possível ser amada sem precisar diminuir para caber em alguém. Que sabe que escolher ficar num lugar ruim por medo de tentar o novo não é prudência, é desperdício. Aprendi isso tarde. Aprendi de uma forma que eu não escolheria, se pudesse escolher, mas aprendi. E ensinar pela vivência é a única forma de ensinar que a Lúcia vai acreditar de verdade. Às vezes olho para aquela estrada de terra no final da tarde, com o sol largo do cerrado descendo devagar, e penso em como qualquer detalhe diferente teria me levado para outro lugar, se eu tivesse descido no ponto certo. Se a caminhonete tivesse passado 10 minutos mais tarde, se eu tivesse dito que estava bem e esperado o próximo ônibus sozinha naquela estrada. Penso também no quanto eu era diferente naquele dia. Estava quebrada, mas não percebia direito. Achava que estava sendo forte por ter saído do apartamento. Na verdade, estava apenas fugindo. Às vezes, a gente confunde os dois e só entende a diferença muito depois. O que me salvou não foi coragem. Foi um homem que parou numa estrada, que não perguntou mais do que o necessário, que entendeu antes de mim o que eu precisava naquele momento, e que continuou entendendo nas semanas e nos meses seguintes, de forma silenciosa e constante, sem pedir reconhecimento por isso. A Lúcia vai crescer, sabendo que a vida da mãe tinha uma estrada de terra e uma caminhonete no meio. Vou contar para ela quando for a hora certa. Vou contar que o mundo, às vezes, manda a coisa certa no momento que você menos espera e mais precisa. Não fico muito tempo nesse pensamento da estrada, porque a Lúcia está aprendendo a andar. Isso é muito mais importante do que calcular onde eu poderia ter ficado. Deixa um comentário aqui embaixo. Você já teve que aprender a aceitar o que é bom, sem ficar procurando o defeito escondido atrás disso? Já ficou com alguém quando seria muito mais fácil ir embora? Quero ler cada resposta. Deixa o like se essa história te tocou de alguma forma. E se inscreve no canal, porque tem muita história real esperando por você aqui. Meu nome é Renata. Fui abandonada grávida numa segunda-feira com bilhete de 5 linhas na mesa da cozinha. Numa quarta-feira de março, fui encontrada numa estrada de terra por um homem que não perguntou mais do que onde eu ia. Aprendi que às vezes a virada não chega com barulho. Chega devagar, com chá de camomila numa caneca de cerâmica azul e um berço de madeira clara montado antes de você chegar.